Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Como povo de reis, como povo sacerdotal, estamos reunidos, peregrinos aqui em Fátima, para juntos celebrarmos a Eucaristia. Vamos dispor o coração para a celebrarmos dignamente, reconhecendo com humildade que somos pecadores, necessitados da misericórdia de Deus. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Oremos. Deus Todo-Poderoso, de quem procede todo o dom perfeito, infundi em nossos corações o amor do vosso nome e, estreitando a nossa união convosco, dai vida ao que em nós é bom e protegei com solicitude esta vida nova. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Leitura da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Irmãos, não pude falar-vos como a pessoas espirituais, mas como a pessoas demasiado naturais, como a crianças em Cristo. Por isso vos dei leite a beber e não alimento sólido, porque não podíeis suportá-lo. Mas nem sequer o podeis suportar agora, porque ainda sois demasiado naturais. De facto, se entre vós há inveja e discórdia, não é certo que sois demasiado naturais e procedeis segundo critérios humanos? Pois, quando alguém diz, eu sou Pedro, e outro, eu sou de Apolo, não julgais apenas por critérios humanos? Então, quem é Apolo? Quem é Pedro? Quem é Paulo? Apenas servos de Deus, por meio dos quais alcançastes a fé, cada um na medida em que o Senhor lhe concedeu. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é que faz crescer. Assim, nem o que planta,
nem o que rega são coisa alguma. Só Deus é que conta, pois é Ele que faz crescer. Entretanto, quem planta e quem rega trabalham como um só, mas cada qual receberá a recompensa segundo o esforço do seu trabalho. Nós somos colaboradores de Deus e vós sois o campo de Deus, o edifício de Deus. Palavra do Senhor.
O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e entrou em casa de Simão. A sogra de Simão estava com febre muito alta e pediram a Jesus que fizesse alguma coisa por ela. Jesus aproximou-se da sua cabeceira, falou imperiosamente à febre e a febre deixou-a. Ela levantou-se e começou logo a servi-los. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes com diversas enfermidades traziam-nos a Jesus, e Jesus, impondo as mãos sobre cada um deles, curava-os. De muitos deles saíam demónios que diziam em altos gritos: Tu és o Filho de Deus. Mas Jesus, em tom severo, impedia-os de falar, porque sabiam que ele era o Messias. Ao romper do dia, Jesus dirigiu-se a um lugar deserto. A multidão foi à procura dele e, tendo-o encontrado, queria retê-lo, para que não os deixasse. Mas Jesus disse-lhes: Tenho de ir também às outras cidades, anunciar a boa nova do reino de Deus, porque para isso fui enviado. E pregava pelas sinagogas da Judeia. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, na primeira leitura de ontem, tirada da mesma carta de São Paulo aos Coríntios, o apóstolo distinguia entre o homem natural e o homem espiritual. O homem natural é aquele que se guia pela sua própria cabeça, pela sua maneira de ver e compreender meramente natural e espontânea humana. O homem espiritual é aquele que se guia e se deixa guiar, iluminar e guiar pelo Espírito Santo, e por isso vê, compreende e age e aprecia a vida e o mundo com o olhar de Deus. Essa é a diferença entre o homem meramente espiritual. Não há nenhum puramente espiritual, porque todos somos limitados, muitas vezes o pecado muitas vezes bate à nossa porta. Mas há aqueles que vivem de uma forma muito natural, mesmo dizendo que são cristãos. Ora, isto acontecia com a comunidade de Corinto. São Paulo diz-lhes que não lhes pode falar das coisas de Deus com linguagem de adulto, mas de criança, porque eles ainda são demasiado naturais. E porquê é que eles são demasiados naturais? Porque discutiam entre eles sobre quem era o melhor apóstolo, que pregava melhor, o que era mais isto e mais aquilo. E havia divisões entre eles e discórdia, desarmonia na comunidade por causa disto. Isto é uma maneira natural, que não tem nada a ver com o Evangelho de Jesus, que é contrário ao Evangelho de Jesus. E por isso diz-lhes São Paulo, embora eles sejam já cristãos, que ainda são demasiado naturais. Infelizmente, se nós formos sinceros, encontramos facilmente isto nas nossas vidas de hoje, nas nossas comunidades cristãs, porque o grupo de cantores é que sabe fazer as coisas, o dos leitores não percebe nada, e porque eu gosto mais daquele padre e eu mais daquele outro. E às vezes há divisões, rivalidades, desavenças na comunidade. Infelizmente, até a nível da Igreja Universal, muitas vezes há confrontação. Ora, São Paulo diz-nos, não é esse o caminho de Deus. Quando procedemos assim, fazemos mais mal do que bem na vida cristã, à comunidade cristã fazemos mais mal do que bem, e ao mundo também, porque não damos aquele testemunho de comunhão, de harmonia, de unidade que o Senhor quer que exista na sua Igreja. Então temos que estar atentos para, embora já sendo cristãos, não sermos pessoas demasiado naturais, que não sabem ainda ver e apreciar como Deus vê e aprecia.
O Evangelho, nós vemos Jesus em plena missão. E na sua missão, vemos-lo curar das doenças, aquelas pessoas que ou pedem que interceda por elas, como foi o caso da sogra de Pedro, pediram a Jesus, olha que ela está com uma febre muito grande, e o Senhor atendeu a essa prece. E depois, já no fim do dia, no fim da tarde, quando os trabalhos tinham acabado lá em Cafarnaum, vieram todos ter com ele, com os seus doentes, e o Senhor curava, e não só curava das doenças físicas, mas até libertava, com o poder que ele tem, como Deus que é, dos demónios, aqueles que estavam oprimidos por Satanás. Foi certamente um dia cansativo para o Senhor. Lidar com muita gente cansa. Porque um quer uma coisa, outro quer outra, outro puxa para aqui, e depois falar a muita gente. Naquela altura não havia microfone, também cansa. O Senhor deve ter chegado estafado ao fim do dia. No outro dia, se fosse alguns de nós, iam dizer, eu vou dormir até mais tarde, deixo as minhas orações da manhã por fazer, porque eu estou muito cansado. Não foi assim que Jesus fez. De manhãzinha, quando começou a vir a aurora, o Senhor levantou-se, ainda estavam todos a dormir por lá, e foi por um sítio deserto. O que é que ele lá foi fazer? São Lucas, neste pedacinho do seu Evangelho, não nos diz, mas noutros lugares do seu Evangelho, ele repete muitas vezes isso. Foi para lá para rezar. Foi para lá para rezar. Não foi buscar o pão ao padeiro da aldeia para o pequeno almoço dos apóstolos. Foi rezar. Então, quem sou eu para dizer que não preciso de rezar? Que desculpas esfarrapadas é que eu dou para dizer que não rezo? Se Jesus, sendo quem era, rezou, e rezou deste modo, sem olhar ao cansaço, levantava-se na madrugada, outras vezes ficava até quase de madrugada toda a noite em oração. A oração é o lugar do encontro com o Pai. Jesus precisa de estar a sós com o Pai, em diálogo de amor com o Pai, para viver a missão que o Pai lhe confiou, com plena entrega, com total fidelidade à vontade do Pai. A oração é isso, é um diálogo de amor com Deus. E por isso a oração não é uma obrigação. A oração é uma necessidade. Porque quem ama sente a necessidade de estar com aquela pessoa que ama, ou não? Sente necessidade de se sentar a sós, a conversar, a dialogar com aquela pessoa que ama, ou não? Sim. Então a oração é este diálogo espontâneo que eu desejo, que eu quero ter com o Senhor. E por isso, se é um desejo, só não é uma obrigação. É próprio de quem ama querer estar com o ser amado. E por isso, a oração é uma aspiração do coração e da alma de quem acredita em Deus e de quem conhece o amor que Ele nos tem. Eu digo que só não reza e não sente necessidade de rezar, que ainda não se deixou tocar no fundo do seu coração pelo amor de Deus. É cristão, mas ainda não crê plenamente. É cristão, mas ainda muito, como dizia o São Paulo, ainda sois crianças. Na fé. Com todo o respeito pelos que já são mais idosos do que eu. Na fé. A oração, para quem conhece Deus e o amor que Ele nos tem, é uma resposta de amor a Deus. Ela é tão essencial, tão necessária à pessoa, para a sua vida espiritual, como o ar é para a vida biológica. Ora, uma pessoa, se deixar de respirar 2 minutos, acho que já não está viva ou está quase a morrer. Então, quem sou eu para pensar que não preciso de rezar? Não pensa. Quem já conhece o amor de Deus não pensa. O coração pede. É uma aspiração do coração.
Meus irmãos, deixem-se tocar pelo amor de Deus. Essa é a maior graça que têm que pedir aqui à Virgem Maria. Vieram pagar-lhe as vossas promessas, muito bem. É sinal que confiais nela. Muito bem, ela vos ajudará a ir a Jesus. Mas ajudai a pedir-lhe que vos mostre o amor que ele vos tem, que vos mostre no fundo do vosso coração. E vereis como a oração brota espontânea. Mesmo que a gente esteja cansado, mesmo que às vezes não apeteça, o coração sabe que precisa de estar com ele e quer estar com ele. Termino com mais uma última reflexão. Depois de tudo, os habitantes ali de Cafarnaum queriam que Jesus ficasse com eles. Mas Jesus não estava preso ao êxito do seu apostolado, nem à afeição que as pessoas lhe tinham. O Pai tinha-lhe dito, vai por toda a Palestina. E foi o que ele lhes disse, eu tenho que ir por toda a Palestina. Se ele estivesse preso ao êxito, como nós facilmente ficamos presos, aos nossos êxitos, quando nós ficamos presos, às vezes, quando as pessoas mostram afeição connosco, já não queremos ir para o outro lado, deixamos de ter esta abertura do coração que tinha Jesus para anunciar a boa nova do Evangelho ao nosso mundo. Que o Senhor nos liberte desta prisão, que é o desejo do êxito, que é o desejo de ser considerado e apreciado pelos outros. Que o grande desejo do nosso coração seja Deus e ser apreciado por Deus. Irmãos e irmãs, depois de Jesus falar à multidão, disse Pedro, faz-te ao largo e lança as redes. Aconteceu então, os habitantes de Cafarnaum acolheram Jesus e não quiseram que ele os deixasse. Mas a missão do Filho de Deus é anunciar o Evangelho do Reino em toda a parte. Peçamos ao Pai a graça de conhecer melhor a Cristo, dizendo, ouvi-nos, Senhor. Para que o nosso Pai que está nos céus inspire a Igreja a falar como Jesus e a curar os enfermos e os doentes, orando, impondo as mãos e ungindo-os com óleo, oremos. Ouvi. Para que o nosso Pai que está nos céus inspire os homens a dizerem não ao demónio, o tentador, e a voltarem-se para Jesus, o Messias enviado ao mundo, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Pela paz no mundo, em especial pelas vítimas do conflito na Ucrânia, para que o Senhor abra os corações dos decisores políticos e os leve ao discernimento de que só na paz é possível sermos todos irmãos. Oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Para que o nosso Pai que está nos céus inspire os pastores a orar em lugar deserto, como Jesus fazia, e a anunciarem sem descanso o reino de Deus, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Para que o nosso Pai que está nos céus dê às comunidades onde há contendas, invejas e discórdias, motivadas por ciúmes, a graça de não julgarem segundo critérios humanos, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Para que o nosso Pai que está nos céus inspire os crentes a trabalharem como um só, unidos uns aos outros, no campo e edifício de Deus, que é a Igreja, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Senhor Deus, Pai eterno e omnipotente,
Inspirai-nos a realizar em cada dia o programa de Jesus, de curar quem sofre, orar em segredo e anunciar o reino. Por Cristo nosso Senhor. Orai, irmãos, para que este meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Santificai, Senhor, a oferta que vos apresentamos e realizai em nós, com o poder da vossa graça, a redenção que celebramos nestes mistérios. Por Cristo, nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, louvar-vos e dar-vos graças em todos os momentos da nossa vida, na saúde e na doença, no sofrimento e na alegria, por Cristo vosso servo e nosso Redentor. Na sua vida mortal, ele passou fazendo o bem e socorrendo todos os que eram prisioneiros do mal. Ainda hoje, como bom samaritano, vem ao encontro de todos os homens, atribulados no corpo ou no espírito, e derrama sobre as suas feridas o óleo da consolação e o vinho da esperança. Por este dom da vossa graça, também a noite da dor se abre à luz pascal do vosso Filho crucificado e ressuscitado. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Glória.
Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinda, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo José e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, São Francisco e Jacinta Marto, e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Guiados pelo Espírito Santo, ousamos rezar como Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor,
e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, é nosso vinho, que entreis em minha morada, mas dizendo a palavra, serei salvo. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. Communion shall be received in the hand only. La Sagrada Comunión se distribuirá solamente en la mano.
eternamente fiel à sua palavra. Faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O Senhor dá liberdade aos cativos. O Senhor dá vista aos cegos. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Dai-nos a vossa misericórdia, de vós a esperamos, Senhor. Dai-nos a vossa misericórdia, de vós a esperamos, Senhor. Justos, aclamai o Senhor. Os corações retos devem louvá-lo. Louvai o Senhor com a cítara. Cantai-lhe salmos ao som da harpa. Dai-nos a vossa misericórdia, de vós a esperamos, Senhor. Oremos. Senhor, que nos alimentastes com o pão da mesa celeste, fazei que esta fonte de caridade fortaleça os nossos corações
e nos leve a servir-vos nos nossos irmãos. Por Cristo nosso Senhor. Faço agora a bênção dos objetos religiosos que tenham convosco. Para quem está aqui ao redor da capela, I will now bless the religious objects. Benedico ora gli oggetti religiosi. Ahora bendigo los objetos religiosos. Je vais maintenant bénir les objets religieux. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Como cristãos, sejamos homens e mulheres espirituais, que se deixam iluminar e conduzir pelo Espírito Santo. E para isso, sejamos como Jesus, homens e mulheres de oração. Continuação de boa peregrinação para os que estáis como peregrinos. Boa tarde a todos, incluindo aqueles que nos acompanharam pelos meios de comunicação social. Ide em paz, que o Senhor vos acompanhe.